Olá, boa tarde a todos. A Vaco Mornami vem através desta pedir desculpas a todos os ouvintes, espectadores que estiveram a acompanhar a nossa live da ideia ao negócio, processo de incubação, aprimoramento de seguimento, com o orador Diogo Moeda e o moderador Silvino Almeida. Nós tivemos, infelizmente, uma invasão de um vírus, o que não pudemos finalizar a live, que estava tão interessante, com questões tão pertinentes sobre a incubação em Cabo Verde. Entretanto, nós temos aqui o nosso vídeo e com todas as informações que o senhor Diogo teve a oportunidade de partilhar conosco. Façam mais perguntas no comentário, comentem, deem likes, que vamos estar cientes para responder quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada pela atenção, por ter nos acompanhado até aqui. Amanhã é o nosso encerramento e contamos com a vossa presença. Mais uma vez, pedimos desculpas. Parceria com a Universidade Jean Piaget dentro da Semana Global de Empreendedorismo em Cabo Verde, também nós estamos nesta linha global. Hoje, sem mais demora, nós vamos ouvir o Dr. Diogo, que cumprimentamos, saudamos também, da mesma forma saudamos a todos aqueles que estão nos a acompanhar em Cabo Verde e em outras paragens. Caro Diogo, para começar, gostaríamos de uma breve apresentação do seu percurso e depois logo uma introdução sobre a incubadora em Cabo Verde. Se faz favor, tenha bondade. Ok, muito obrigado, Silvino, e antes de mais, boa tarde a todos que nos acompanham e agradecer pelo convite feito pela Vaco Mornami e por parabenizar esta iniciativa em parceria com a Universidade Jean Piaget e dizer que para nós é um orgulho e uma honra poder participar deste painel, depois de um programa que foi bastante enriquecedor ao longo destes dias. Eu começo por me apresentar então. Eu atualmente sou gestor do BIC e o meu percurso, de certa forma, também podemos assim dizer, se entrelaça um bocado com o percurso das incubadoras cá, pelo menos, das iniciativas que eu tenho conhecimento. Mas pronto, começando pelo meu percurso académico, eu sou formado em gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa e sempre trabalhei na vertente do empreendedorismo, principalmente nas disciplinas opcionais e ao longo da minha licenciatura. Depois fiz uma pós-graduação na Universidade Jean Piaget em empreendedorismo e gestão de negócios. A nível empresarial também já tive projetos em diferentes setores, turismo, indústria, comércio, e alguns correram mal. Já tive projetos, iniciativas empresariais que não correram bem, mas também já tive outros que correram bem, já recuperei também outras empresas, então tenho alguma experiência também na prática, no que diz ao empreendedorismo empresarial, podemos assim dizer. Em termos profissionais, eu trabalhei na DEI, que atualmente é para a empresa, enquanto gestor do BIC, depois enquanto coordenador da Rede Nacional de Incubadoras de Inovação, depois abracei um desafio já numa outra entidade que também visa dar o suporte às empresas, mas já um suporte financeiro, que é a Procapital, atualmente Procapital, enquanto diretor de operações. E agora, recentemente, 2018, regressei outra vez ao BIC enquanto gestor. Falando aqui, ou seja, o empreendedorismo há uns 15 anos para aqui, ou que eu tenho estado a atuar neste ramo em termos 10 a 15 anos, em termos académicos, empresariais e profissionais.
E no que toca à incubadora, às incubadoras em Cabo Verde, eu lembro-me o meu primeiro desafio profissional tinha sido enquanto gestor do BIC. Eu digo sinceramente, Silvino, quando eu cheguei cá pelo primeiro dia não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Era um conceito totalmente novo, pelo menos no nosso contexto cabo-verdiano. Pesquisei por algumas iniciativas e, se não me engano, a iniciativa que eu tinha na altura identificado, acho que era da Universidade de Jean Piaget, mas nada consistente que tenha ficado ao longo dos anos. E na altura, a incubadora tinha sido tinha sido uma iniciativa da ADEI, em parceria com a Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, a AGEC, onde quiseram implementar aqui uma incubadora. Bom, as coisas, na medida do possível, correram bem. No contexto que tínhamos, estou a falar de 2012, correram bem nesse contexto, e depois também a ADEI conseguiu um financiamento do Banco Africano para o Desenvolvimento, do BAD, para implementar a Rede Nacional de Incubadoras. E foi aí que foram constituídas outras incubadoras em outras ilhas que utilizaram o modelo que tinha sido implementado no BIC para replicar as outras iniciativas, né? Desenvolvidas estamos a falar entre 2014 a 2016. Foram implementadas incubadoras de agronegócios, então, incubadora agronegócio de Santiago, incubadora multissetorial em São Vicente, incubadora de turismo no Sal e na Boa Vista, e a incubadora TIC também na praia. E hoje, Diogo, peço desculpa, Diogo, e hoje nós temos quantas instituição ou empresa incubadora em Cabo Verde? Sabe essas informações? Aquilo que é da alçada do Estado e aquilo que é da alçada dos privados? Eu não sei precisar, mas eu tenho acompanhado, tenho tentado acompanhar essas iniciativas a nível de incubadoras que temos tido no país, e é com alguma satisfação que eu vejo que tem estado a surgir outras iniciativas, principalmente do privado. Temos a incubadora DNA Praia, que já era uma iniciativa, até que tinha sido apoiado, teve algum apoio na altura da DEI, ainda em 2015, 2016, e que ainda está no mercado e funciona, pelo menos as informações que eu tenho. Surgiu agora também, mais recentemente, o Maio Business Center, que tem tido uma boa dinâmica na Ilha do Maio, e nós trabalhamos em várias iniciativas com o Maio Business Center enquanto parceiro. Recentemente, no Startup Challenge, por exemplo, o Maio Business Center foi uma incubadora parceira do BIC e do programa que nós realizamos. No SAL, no ano passado, nós estivemos a colaborar com a incubadora do turismo do SAL. Acompanhamos lá 4 ou 5 projetos na Ilha do Sal, em parceria com a incubadora do turismo do Sal, mas penso que depois dessa iniciativa que tivemos em conjunto, que terminou em inícios de dezembro, também agora veio depois, infelizmente, a questão da pandemia, as coisas arrefeceram. Mas eu tenho conhecimento, e eu penso também que a incubadora acho que a Universidade de Santiago, não é? Tem uma incubadora a funcionar, e depois existem as iniciativas que eu acredito que devido à pandemia devem ter arrefecido, mas que vão entrar no mercado a curto prazo, que são as incubadoras ligadas também às outras universidades, a Universidade de Jean Piaget e também a Universidade de Cabo Verde, que também tem um centro de incubação. E, infelizmente,
não, que é normal, né? Quando estamos a implementar um projeto, não há um ritmo, não há uma velocidade, ainda não atingiram a velocidade do cruzeiro, posso assim dizer, mas que é normal e principalmente agora com o choque que tivemos, pode ter atrasado o processo, mas eu acredito que vão avançar. A Universidade de Cabo Verde tem outros projetos, como o MPMA, CV, que também tem tido associado à incubadora e que tem corrido também bem. Por isso, acredito que num curto prazo teremos boas novidades nesse âmbito. Passando de uma apresentação mais a nível macro, chamamos assim, agora mais para umas dicas mais específicas no pensamento do Diogo, naquilo que é a experiência do Diogo durante todos esses períodos ligado à incubadora, sobretudo a incubadora BICI, que é Business Incubation Center, certo? Certo. Exatamente. Se conseguimos fazer uma divisão numa primeira fase em 2 blocos, da ideia ao negócio, qual é o papel, ou qual tem sido o papel ou os papéis da incubadora, ou das incubadoras, nesse caso, da ideia ao negócio. Vamos dividir, se calhar vamos dividir em quatro blocos, da ideia ao negócio, ok? Aquele processo, e depois do processo e da afirmação dessas empresas que estão ou que estarão incubadas dentro das incubadoras que nós temos neste momento em Cabo Verde. O que é que o Diogo pode nos dar? Exato. Nós, quando estávamos a desenvolver o modelo de incubação que achávamos que seria o conveniente para o mais adequado para o nosso país, e acredita que nós fomos ver vários modelos, principalmente os Estados Unidos, o brasileiro, a Europa também, tivemos a analisar, e nós achamos na altura que o mais conveniente seria desenvolver uma incubadora focada na fase de ter o seu negócio. A fase do promotor que já tem o seu negócio precisa de um suporte para implementar e fazer crescer. Entretanto, isto eu estou a falar muito numa fase bastante incipiente de todo este processo. Mas depois nós vimos que a necessidade, se ficarmos aqui sentados à espera que surjam empreendedores com as características que nós acreditamos serem as mais importantes para a incubação, que são empreendedores com um projeto formalmente constituído, com condições para implementar o negócio. Quando eu digo condições técnicas, condições de atitude e condições também financeiras, e com capacidade de escala. Se ficarmos à espera que esse promotor nos bata a porta, nunca mais, ou seja, de vez em quando um ou outro poderá bater a porta. Então, o que é que nós decidimos? Nós decidimos, de facto, atuar em todo o processo empreendedor, que vai da ideia ao negócio. E então, nós começamos a dizer, mas o que é isto do processo empreendedor? O nosso cliente, o nosso público-alvo é o empreendedor. Então, começamos a pensar, mas a primeira coisa que temos que fazer é, então, identificar o empreendedor. É o primeiro passo que temos que dar. E é por isso que nós realizamos vários eventos, vários concursos, né? Vamos dando, por uma questão de, até muitas vezes de marketing, alguma roupagem, mas cada um também tem o seu público diferente. Mas é por isso que nós desenvolvemos os bootcamps que fizemos, temos o Startup Challenge, temos o Unitel Creative Camp e apoiamos outras iniciativas como o Startup Weekend. O que é que nós fizemos de diferente? Tiramos o foco da ideia e pusemos o foco no empreendedor. Porque nós defendemos que mais vale um excelente empreendedor, uma pessoa com uma atitude empreendedora e uma ideia mais ou menos, do que um que nos chega cá, que é um empreendedor mais ou menos, mas com uma excelente ideia. E
então nós tiramos o foco da ideia e começamos a colocar o foco no empreendedor. E, normalmente, os concursos que nós realizamos servem para duas coisas, essencialmente. Primeiro, o primeiro objetivo é, de facto, identificarmos esse empreendedor. Segundo objetivo é de promovermos o empreendedorismo, promovermos a atitude empreendedora, promovermos o empreendedorismo como uma alternativa. Depois, isto, do lado do nosso público-alvo, serve para o quê? Serve para começar a ter o pensamento de procura de oportunidades, ou seja, de soluções para alguns problemas do nosso mercado. Então, com isto, nós depois começamos a pensar, ok, já identificamos o promotor, ele tem uma ideia boa ou não, mas já está identificado, e depois? Ele pode pura e simplesmente entrar logo na incubadora? Não. O promotor tem que validar este é o processo, não é? Este Exato. é aquele que chamamos o processo, certo? O processo empreendedor. O processo empreendedor, após identificar a ideia, passa por validar o mercado, não é? Para ver se o mercado está disposto a receber, definir uma estratégia e um modelo de negócio, ter minimamente um pequeno estudo de viabilidade para ver se o negócio, para além de ser viável ou não, mas também identificar as necessidades e os recursos, e depois ele constitui a sua empresa. E nós dissemos... Diogo, é o mesmo processo que a incubadora utiliza para o processo de incubação, fazemos assim essa redundância, certo? O processo empreendedor aplica-se a qualquer empreendedor, independentemente do setor, da região, da dimensão. Todos passam por esta fase. Alguns passam de uma forma mais formal, não é? Por exemplo, quando eu falo de definir um modelo, alguns utilizam Business Model Canvas e definem um modelo. Outros não utilizam essas ferramentas, mas têm o seu modelo e a sua estratégia de penetração no mercado. Mas todos passam por esse processo. Então, o que é que nós fizemos? Nós trouxemos soluções que, em cima desse processo, que já é o processo conhecido. Nós não fomos inventar a roda. Nós vimos o empreendedor, vimos as etapas por que ele passa, quais as dores que ele sente ao longo desse processo e fomos definir diferentes ações que se adequam a cada fase. E nós, por exemplo, temos um programa de aceleração de ideias, ou então utilizamos também, agora, recentemente, um programa de desenvolvimento empresarial, que tem outras características, mas o objetivo é mesmo, é satisfazer as necessidades do empreendedor dessas diferentes fases. Depois há a fase de mobilização de recursos, e neste momento, para nós, é a fase que eu digo sinceramente, para 2021 será a fase onde vamos investir mais em termos de procura de soluções. É a questão da mobilização de recursos. E achas que a incubadora hoje consegue fazer ou ser internacionalizada de alguma forma? Por exemplo, temos a pessoa que está a nos acompanhar a perguntar se a incubadora tem ligação com a América, África, Europa. Consegue fazer uma ligação de aprimoração dos negócios, tal ou não? Isto de facto, há bocado estava a falar aqui com o Vítor relativamente à questão da pandemia, do Covid, e também hoje participei em outros fóruns onde estivemos a falar disto, e de certa forma o Covid trouxe-nos aqui muitas oportunidades, e nós identificamos essas oportunidades e nós digitalizamos todo os nossos programas. Hoje em dia, todos os programas da incubadora podem ser, digamos, distribuídos de um formato digital. E a pessoa, se temos Diogo, se temos um empreendedor, por exemplo, que quer fazer a incubação virtual, que está nos Estados Unidos ou África ou Europa, conseguem dar o seguimento a essas empresas ou não? Nós temos neste momento temos uma promotora em Portugal e uma promotora em França.
É real, acontece. Temos neste momento. Nós acompanhamos Estão um projeto. incubados Exatamente. com vocês. Okay. Exatamente. Agora, o que é que aqui temos que ver? Qual é o nosso produto? Qual é o nosso produto? O nosso produto é o ecossistema cabo-verdiano. E por que eu digo isto? Incubar. O que é uma incubação? O que é uma incubadora? Incubadora, basicamente, é uma entidade, uma organização que facilita o caminho ou o processo, o desenvolvimento do processo empresarial ou empreendedor. Não é? Nós facilitamos e potenciamos. Mas para isto temos que conhecer e dominar o mercado onde atuamos. E nós temos o domínio do nosso mercado. Nós dominamos o mercado cabo-verdiano numa perspectiva de fiscal, na perspectiva laboral, perspectiva financeira, perspectiva marketing. Dominamos, né, o nosso mercado, porque trabalhamos cá há muitos anos. Isso seria um desafio? Seria um desafio. E seria um desafio, Diogo, seria um desafio, neste caso, então, estar um bocadinho distante das regras do país, por exemplo, fora de Cabo Verde, para fazer uma incubação eficiente e eficaz, pode ser isto? Exatamente. E é isso, e por isso é que o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com empreendedores que estão fora, mas que têm uma visão de negócio para Cabo Verde. Ou que têm uma visão de negócio estando fora para Cabo Verde, mas virado para fora. Pode ser, sim. Como é que, explicando isto, um promotor que esteja em Espanha, Barcelona, poderá querer formalizar e constituir até a sua empresa em Cabo Verde, mas o seu negócio é um negócio global. E nós aí sim nós atuamos com o promotor porque nós dominamos o nosso mercado. Agora, um promotor que esteja em Portugal e queira implementar o seu negócio também em Portugal, o que é o nosso acompanhamento? Aí já é um acompanhamento numa perspectiva mais de ferramentas de gestão e de inovação que se aplica a qualquer parte do mundo. Não é? Agora, não temos competências, né, para dominar questões fiscais e códigos laborais e outros aspectos de licença, de regulamentação de cada país. Isto já não temos essa competência e nem teremos a curto prazo. Mas quando eu digo a nossa internacionalização é mais nessa perspectiva. É numa perspectiva de trazermos ou darmos o suporte ou fazermos a incubação de promotores, projetos que estejam fora de Cabo Verde, mas que veem Cabo Verde como um mercado ou pelo menos como uma plataforma para fazerem algo cá e irem para fora. Resumindo, nós trabalhamos em todas as fases do processo empreendedor. Todas as fases. Que depois chega o momento que o empreendedor constitui a sua empresa e agora sim entra no que nós chamamos de programa de incubação, que é quando ele quer implementar e fazer crescer o seu negócio. Aí, muita gente acha que o processo empreendedor começa na constituição da empresa. A constituição da empresa, eu não digo que é o processo final, porque aí começa um outro desafio, mas também não é o início. O início está muito mais atrás, não é? Que é o processo que eu acabei de explicar. E então, nós, muito cedo, identificamos isto. Muita gente, e nós ouvimos muita gente a dizer, mas a incubadora está-se a meter em muita coisa, está a fazer muita atividade. Nós só fazemos e eu digo até, só fazemos o que fazemos mais atrás porque não há ninguém no mercado que possa fazer. Nós deixamos, por exemplo, dou um exemplo, deixamos de realizar tantos bootcamps. Imagina, 2018 a 2019 fizemos Sport Bootcamp, Bootcamp feminino, Bootcamp 2030, Sport Bootcamp até fizemos 2. Deixamos de o fazer. Porquê? Porque começamos a dar suporte a quem faz iniciativas que vai com o mesmo objetivo, nomeadamente o Startup Weekend. Vimos que o Startup Weekend tínhamos algumas questões que achávamos que podíamos melhorar. O Samir da Citastar absorveu essas melhorias e
nós deixamos de fazer os bootcamps por causa porque dissemos, ok, o Startup Weekend cobre isto. Por isso que quando nós começamos a entrar em outros programas, basicamente é para, de certa forma, conseguirmos alimentar o programa de incubação. Eu acho que é isto que falta a algumas incubadoras. Começarem a ver que não podem ficar à espera do mercado, não é? Do cliente, mas têm que criar, desenvolver o seu cliente. Muito bem, Diogo. E deixa cá fazer mais uma pergunta. Nesta época que nós estamos tão difícil, acha que incubadora é a solução? Acho que sim. Acho que é a solução. Porque se a incubadora apenas servisse numa época de expansão, não era preciso termos incubadoras. As incubadoras são ainda mais necessárias em períodos de crise, como a que estamos aqui a viver. Porque é precisamente neste período de crise em que nós, enquanto incubadoras, temos que, pelo menos, tentar procurar soluções ou, pelo menos, tentar ligar as pessoas de alguma forma podem desenvolver soluções. E eu falando do nosso caso, não é? Quando surgiu a questão do Covid e que tivemos todos que ir para casa, né? Quarentena, durante o estado de emergência, o governo lançou as iniciativas, não é? Relativamente ao apoio no âmbito do Covid. Mas o governo lança as iniciativas, mas muitas vezes essas iniciativas não chegam a todo mundo. E aí eu acho que é o papel das incubadoras e de outros, não é? De fazer com que essas iniciativas cheguem às organizações, cheguem às empresas. E nós automaticamente organizamos um webinar. Fizemos um webinar internamente, fizemos isto em parceria com a empresa Inove, estudamos todas as iniciativas, as medidas de apoio no âmbito do Covid, às empresas no âmbito do Covid, estudamos, reunimos todos os nossos incubados e começamos a explicar de uma forma geral todas as medidas. Automaticamente, no dia seguinte, começamos a trabalhar agora individualmente com cada incubado quais as medidas que, de alguma forma, poderão utilizar ou beneficiar ou que se adapta ao contexto de cada um. Intermediamos o processo junto com a banca, junto com a empresa, lá onde havia alguns problemas, nós fizemos a mediação e intermediação desse processo. Começamos a dizer, temos que mudar o chip, mas os nossos incubados também têm que mudar o chip. Corremos para desenvolver parcerias na área comercial, com o Nelson Monteiro, mas também uma parceria na área de marketing e comunicação, com a Vacumor na Mi, porque nós sentimos que tínhamos que trazer soluções e essas soluções teriam que ser levadas para os incubados através de especialistas. E como deve calcular, nós não temos todas as competências dentro da incubadora, então fomos buscar quem tem essas competências. E começamos a trabalhar isto com os incubados. Através de uma assessoria empresarial que temos com a doutora Sheila Pinto Monteiro, começamos a enviar todas as atualizações legais que estávamos num período onde eram diplomas todos os dias. Começamos a enviar aos nossos incubados. Ou seja, tudo isto é o papel da incubadora. A incubadora, de facto, serve, não é em período de expansão. Em período de expansão, o papel da incubadora até é mais mínimo. Mas é no período de crise onde são necessárias as incubadoras. E começamos agora, por último, a fazer também links entre projetos, entre promotores, com outras empresas, de forma que essas empresas juntas poderiam, né, ter um outro impacto ou solucionar alguns problemas. E por isso eu acho que agora, mais do que nunca, precisamos de incubadoras fortes. Dentro daquilo que o Diogo acabou de dizer,
e tendo em conta aquilo que outro dos nossos acompanhantes perguntaram, duas coisas. Será que, tendo em conta a pandemia, hoje, então, podemos considerar que a incubadora tem mais incubados, tem mais tarefas, faz mais coisas, beneficia mais pessoas, trabalha diretamente com mais empreendedores? Uma pergunta. A segunda, qual é o custo para as empresas que estão a iniciar para estar incubada? Nesse caso, dentro da vossa incubadora. E a terceira pergunta, a questão de pós-incubação. Há ligação, segmento... Alô? Diogo? Não sei se foi só um problema meu. Conseguiu... A última pergunta que eu não ouvi muito bem. Eu estava a perguntar. A última pergunta é a questão do segmento pós-incubação. Portanto, nós temos, numa primeira fase, situação de Covid, ok? Se vocês têm mais trabalho nesse momento, mais clientes, nesse caso, mais empreendedores, as empresas iniciais, qual é o custo para a sua incubação? E as empresas que já estão na fase da saída, qual é o segmento? Bom, eu começo pela última questão, depois vou para a primeira, depois vou para a segunda. Começando pela última. Nós, de facto, reconhecemos que devemos, e temos falado isto internamente, que devemos começar a ter uma maior, mais programas não, mas mais iniciativas para as empresas que saem da incubadora, né, que nós chamamos as empresas graduadas, né, deixam de estar na incubadora. Mas algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, nós neste momento nós gerimos uma cadeia de coworking, né? O coworking by Prime and BIC, e dentro do nosso coworking nós temos duas empresas que já não são incubadas, mas que estão fisicamente connosco e que optaram por ficar connosco também fisicamente, se podemos assim dizer. Três, porque entrou um novo na semana passada. E que optaram por ficar aqui porque sentem que aqui têm toda uma dinâmica empresarial que lhes dá também algum suporte só pelo fato de estarem cá. Mas durante a pandemia, durante a pandemia, estamos na pandemia, logo no início da pandemia, quando nós fizemos esse webinar e essas iniciativas, nós também fomos buscar os nossos graduados. E eu digo os graduados que tinham saído na última fornada, se podemos assim dizer. Porque eram empresas que deixaram de ser incubadas, mas que nós sentimos que tinham saído muito recentemente e que ainda precisavam de um suporte e que o Covid poderia ter um impacto. E então nós convidamos essas empresas a fazerem parte do webinar. Tivemos reuniões personalizadas com cada uma dessas empresas e até trabalhamos com essas empresas, muitas delas na perspectiva da questão da banca e intermediação de alguns processos. E fizemos como o nosso contributo também, que demos, de certa forma, à sociedade. E fomos buscar os nossos graduados. Mas eu digo que recentemente estivemos internamente a pensar o pós-incubação. Um programa, e o que é que estamos a pensar para o pós-incubação é, primeiro, garantir que essas empresas possam continuar a aceder aos serviços da incubadora a um preço reduzido. Segundo, também fazer uma monitorização dessas empresas já num período mais alargado, não é? Por exemplo, estamos a pensar no primeiro ano, 3 em 3 meses, ter uma sessão de trabalho, de encontro, para saber o ponto de situação. Reciclagem, não é? Exatamente, para ver o que é que podemos fazer. São essencialmente estas duas coisas. E depois manter as empresas dentro do nosso networking. Nós continuamos ainda hoje a enviar clientes para as empresas que já não são incubadas e a estabelecer parcerias entre elas e outras. Então a questão do networking também queremos também continuar a fazer. Mas isto, a segunda pergunta? Reconheço que não é algo que estamos a fazer.
A questão relativamente aos custos. Nós temos essencialmente 3 programas. Não é? O programa de aceleração de ideias, que é um programa de 6 meses de trabalho, onde o promotor tem mais de 100 horas de capacitação empresarial, tem acesso a mentores, a assessores, a orientação empresarial, a ferramentas, um leque digamos, de ferramentas para o desenvolvimento da ideia e da própria inovação. Inclusivamente, existe uma metodologia bastante intensa e encadeada entre si, que depois, no final, o promotor sai com o negócio validado, o estudo de viabilidade feito e até o acesso Mas continuando, esse programa, né, que é para quem tem a ideia até o fim, durante 6 meses de trabalho, tem um valor de 100 mil escudos, esse programa. Quanto? 100 mil escudos, que vai desde... Ou por 6 meses? 6 meses de trabalho. 6 meses de trabalho, onde inclui toda a orientação, o networking, as formações, o plano de negócios, consultores. Há um conjunto digamos, de benefícios dentro desse valor. Depois, mas a incubação em si, que já é algo de 2 anos, e aí a incubação tem o valor de 14 mil escudos. E depois temos o desenvolvimento empresarial, que é uma orientação que damos aos promotores tem um valor mensal de 7 mil escudos nessa orientação. Agora, dizer um ponto. Diogo, essas informações, os nossos participantes e colegas ouvintes que estão nos acompanhar conseguem aceder através do vosso site ou não? Sim. www.bic.cv. Boa. E a questão do maior ou menor número de incubados com a pandemia? Aqui eu trago um exemplo concreto que tem a ver com o Startup Challenge. Porque temos um Startup Challenge antes da pandemia e fizemos um Startup Challenge durante a pandemia. Eu digo, o primeiro Startup Challenge tivemos 296 inscritos, que é o Concurso Nacional de Empreendedorismo. 296 inscritos, onde a única limitação que tínhamos em termos de pessoal elegível era a idade, dos 18 aos 35 anos. Segundo o Startup Challenge, nós fizemos durante a pandemia. E, para além da questão da idade, nós aumentamos uma outra limitação, acrescentamos uma outra limitação, que é a limitação da formação profissional. O promotor tinha que ter uma formação profissional, ou uma formação superior, ou estar enquanto finalista de uma licenciatura. Criamos essa terceira limitação. E eu digo sinceramente, eu falei com os meus colegas aqui, eu disse, vamos ter mais do que 150 inscritos. Tivemos 383 inscritos. Quase mais 100 inscritos que a primeira edição que tínhamos, que era mais aberto e que era pré-pandemia. Ou seja, eu acredito aqui que também há um bocado da questão do empreendedorismo por necessidade, não é? Muita gente agora tem que começar a procurar alternativas. Isto significa que para nós o trabalho aumentou. Temos mais trabalho. Agora, nem todos depois vão converter isto a incubados. Mas... A minha pergunta era sobretudo neste sentido, Diogo. Portanto, em 2 anos, com o Startup Challenge, são 675 empresas ou 675 interessados ou possíveis empreendedores que, como já sabemos, temos algumas empresas ou algumas ideias que, precisam ser trabalhadas e tal. Desse número, quantas pessoas conseguiram realmente passar a ideia ao negócio? E desses números, quantas pessoas conseguiram
ficar incubadas dentro da incubadora? Tem dado? Na incubadora temos neste momento, até agora, durante este período, 23 incubados que tivemos. Para o ano estamos a contar ter mais, só para o ano, porque temos que ver aqui uma questão. O Startup Challenge deste ano ainda não entra Ok. Não podemos somar ainda o Startup Challenge deste ano, que ainda nem terminou. Termina apenas no dia 10 de dezembro. Temos que contar apenas com o do ano passado. A dinâmica que nós imprimimos no ano passado é que trazemos para este ano. Não é? E eu digo, por exemplo, do Startup Challenge do ano passado, dos 296, nós fizemos 73 planos de negócio. Ou seja, dos 296 inscritos, 73 chegaram à fase final, passaram por o processo de uma forma satisfatória. Desses 73, atualmente estamos a acompanhar, mais ou menos, estamos a falar de 25. Desses 73. Ou seja, 10%, mais ou menos 10% dos inscritos. Muitos poderão dizer 10% é pouco. Pela nossa experiência, 10% é muito. 10% é muito mesmo. Para o próximo ano, apenas porque já temos neste momento os dados, dos 396 inscritos, concluíram com satisfação 153. Tivemos 153 promotores, 53 ou 54, 154, não sei precisar, promotores que concluíram com... Estamos com corte, Diogo. Alô? Diogo, pode por favor repetir, porque tivemos um corte. Eu estava a dizer que do ano passado... A última parte, pode repetir, eu estava a dizer que o Startup Challenge deste ano, que tivemos 396 inscritos, já agora eu peço desculpas se eu não estou a precisar os 6 ou os 3, porque são vários. Os 394 inscritos, temos neste momento que concluíram com sucesso 153. Que concluíram. Ou seja, o ano passado passamos de 296 a 73. Concluíram. Este ano, de 396 a 153. E 153 promotores que são, por exemplo, elegíveis, quase todos, ao Startup Jovem da Proempresa, à medida 3 do Fundo de Promoção de Emprego e Formação Profissional, ao Programa de Fomento de Microcrédito da Proempresa e do Governo. O que é que eu quero dizer com isto, que eu estou a fazer referência a esses programas? Porque esses que já terminaram, os 153 que terminaram, já se enquadram nesses programas. Já se enquadram, já são capacitados, se enquadram em termos de idade de formação nesses programas. E eu acredito que para o ano, não só BIC, mas as outras incubadoras do país, porque temos produtores de todas as ilhas, vão sair beneficiados deste programa, porque há aqui uma fornada de empreendedores que poderão entrar no mercado. Agora, nem todos vão ter o sucesso. Como é lógico, nem todos vão implementar negócio. E já agora, porquê que eu faço referência a isto? Porque não sei precisar, mas nós fizemos um inquérito, um ano depois do primeiro Startup Challenge. Perguntamos aos promotores, porquê que vocês não implementaram o negócio? E se não me engano, 60% disseram por questões de acesso ao financiamento. E desses que disseram por questões de acesso ao financiamento, 40% não se enquadravam, acho que era 40%, mas era um número elevado, não se enquadravam aos programas do governo. Mas o que é que falta isso, Diogo? O que é que falta? O que é que falta para que essas pessoas também tenham esta oportunidade de enquadrar, ou então de desenhar um projeto, se calhar é para o governo, né? Desenhar um projeto que não podemos deixar tantas pessoas de fora. Porque sabemos que estamos a lidar com sonhos, com ambições de pessoas, e sabemos que estamos num país que a questão do emprego cada vez é mais complicada.
Estamos quase a terminar o nosso tempo. Temos ainda mais algumas perguntas. Aproveito já para lançar tudo de uma rajada. A questão do desafio da incubadora. Qual é o maior desafio nesse momento para a incubadora? E a questão da eficiência e da eficácia da incubadora perante as empresas ou os empreendedores. Brevemente. Bom, só a questão do que é que falta. Nós estamos a querer trabalhar dos dois lados. Trabalhar do lado do empreendedor, ou seja, termos um empreendedor cada vez mais capacitado, por isso é que damos muitas ações de capacitação, um empreendedor cada vez mais preparado e pronto para os desafios empresariais. Trabalhamos desse lado. Mas é preciso trabalhar também do outro lado. Tem a ver com mais e melhores mecanismos de financiamento. Isto não é uma questão apenas do Estado. Não é uma crítica apenas do Estado. É uma crítica às instituições financeiras, é uma crítica ao Estado também, de certa forma, mas também é uma crítica, bom, não é uma crítica, mas é mais incentivar o aparecimento de outros mecanismos que têm a ver com o Business Angel, por exemplo. É algo que nós não temos, mas que poderemos começar a ter. Mas os promotores também poderão aceder a outros mercados em termos de busca de financiamento. Agora já temos uma plataforma de crowdfunding. Não sei se está a ser muito utilizada pelos próprios empreendedores, mas poderiam utilizar para esse efeito. O empreendedor poderá procurar e tentar identificar business angels que não estejam neste nosso mercado, porque não sair para fora e procurar outros. É mais difícil, mas não é impossível. Relativamente aos desafios da incubadora, eu não sei se a pergunta já agora, os desafios da incubadora BIC ou é os desafios das incubadoras do modo geral? Pode ser BIC de modo geral. Podemos fazer o específico e geral. Brevemente. Para mim, do modo geral, o grande desafio das incubadoras tem a ver com as competências que as incubadoras terão que ter internamente ou conseguir mobilizar parcerias que tragam essas competências. E eu falo em competências voltadas em termos de competências de gerir incubadora, mas também a competências que possam dar resposta às necessidades dos promotores. Porque os promotores vão à procura disto. Os promotores vão à procura de competência, de experiência, de networking. Então é preciso que as incubadoras trabalhem nesse sentido. E cada um terá o seu modelo. Falando de uma forma específica, nós optamos por estabelecer, por criar cada vez mais competências internas, sim, mas colmatar as nossas necessidades com parcerias. E é por isso que temos a parceria. O Estado é um parceiro estratégico da incubadora e outras organizações internacionais é parceiro da incubadora BIC. E as outras incubadoras não têm esse privilégio. Isto considera como vantagem ou desvantagens, neste caso? Depende do que é que podemos dizer de parcerias, desta parceria. Porque atualmente a parceria que a incubadora BIC tem com o Estado, que eu reconheço que é uma grande parceria porque nos alavanca muito, tem a ver com a infraestrutura. Nós estamos numa infraestrutura que foi-nos cedido pelo Estado. Mas, como eu disse, 90% dos nossos incubados não usam essa infraestrutura. Por isso, não sei até que ponto para aí... É uma parceria, eu reconheço isto. Mas, tirando isto, nós estamos em pé de igualdade com todas as outras incubadoras, relativamente à relação com o Estado. A incubadora BIC, por exemplo, é parceiro estratégico de Jovem Emprego. E Startup Challenge 2 é financiado em 100% por Jovem Emprego. E as outras incubadoras não têm esse privilégio. Não é 100% financiado pelo Jovem Emprego. Nós temos o IFP, temos o BCN, temos o Unitel. Mas é grande parte financiado pelo Jovem Emprego. Quase tudo, sem dúvida. Quase tudo pelo Jovem Emprego. Mas o Startup Challenge foi uma iniciativa que nós propusemos e eles também tinham em mente fazer um Startup Challenge. Ou seja, a mesma forma que nós abordamos o Jovem Emprego foi a forma que nós, por exemplo, Unitel Creative Camp. A Unitel é uma empresa privada. Nós abordamos a Unitel e dissemos, Unitel, olha, nós gostaríamos de desenvolver uma iniciativa de inovação juntamente convosco. A Unitel disse, olha, nós também já tínhamos isto pensado.
Ok, vamos fazer. Ou seja, isto não esteve... A parceria que existe, o Jovem Emprego é o nosso maior parceiro, a parceria que existe é uma parceria que foi desenvolvida e alimentada e que poderia ter sido feita por qualquer outro incubador. Não é algo exclusivo ou não é porque nós temos algum benefício a nível dessa parceria. Eu digo, o maior benefício que nós tivemos... Com a sua experiência, achas que as outras incubadoras têm essa possibilidade também? Por exemplo, um ano candidatar para ter Startup Challenge 3, por exemplo? Olha, nós já estamos a organizar o Startup Challenge 3. Eu acredito que as outras incubadoras poderiam começar a pensar num sei lá, num outro contexto, né? Mas, por exemplo, nós no nível do Startup Challenge e temos estado a tentar fazer com que isto aconteça. Por exemplo, nós envolvemos e agradecemos o Samir que está presente aqui na sala, mas envolvemos o Maio Business Center. Nós sabemos que um dos promotores que tinham estado no Startup Challenge 1 está a ser seguido pela Maio Business Center neste momento. Para nós é excelente e é bom que assim seja. Ou seja, o Startup Challenge é uma oportunidade para todas as incubadoras, porque no final os promotores não têm um contrato de trabalhar exclusivamente connosco. Os promotores depois trabalham com quem achar. O Startup Challenge acaba por beneficiar todo o ecossistema. E eu acho que é uma questão de audácia também, e se tem que ter, não é? Por exemplo, eu vejo como é que nós conseguimos a primeira relação que tivemos, por exemplo, com o Jovem Emprego. O Jovem Emprego era liderado por o senhor José Medina. Eu lembro-me, quando eu regressei à incubadora, tive um networking, era uma atividade organizada pelo Key Mindset, no Hotel Praia Mar. E nessa atividade, eu abordei ao senhor José Medina, que eu nunca tinha falado com ele. Eu abordei e disse, sou o novo gestor da incubadora, estou a pensar fazer isto e aquilo. A reação que ele disse-me foi, epá, Diogo, impossível. É que estás a começar. E por isso é que estás a dizer isto. E eu pedi-lhe, por favor, para ele apostar, vamos desenvolver uma iniciativa. Vamos desenvolver uma iniciativa. E vamos ver como é que isto vai à frente. E foi aí que fizemos o Bootcamp 2030. No Bootcamp 2030, o impacto que tivemos do Bootcamp 2030 foi a porta de entrada para o Startup Challenge. Na primeira edição do Startup Challenge, no dia da apresentação e lançamento do Startup Challenge, eu abordei a diretora de marketing da Unitel T+, e disse, temos um programa para a Unitel. E ela disse, vamos lá ver. O Startup Challenge 1 foi a porta de entrada para o Unitel Creative Camp. No Unitel Creative Camp, nós começamos a abordar outras instituições. E abordamos, por exemplo, o BCN. O BCN hoje é o parceiro do Startup Challenge 2. O que é que eu estou a dizer com isto, Silvia? Qualquer gestor ou qualquer equipa, qualquer incubadora tem que ser o primeiro empreendedor. Tem que desenvolver o seu networking, tem que buscar oportunidades e tem que trazer soluções. Soluções que se adequam ao mercado. O Startup Challenge é como é porque se adequa à necessidade do jovem emprego em trazer soluções para o jovem. O Unitel Creative Camp é como é porque corresponde às necessidades que a Unitel T+ necessita para o seu mercado de inovação. E para o ano vamos apresentar mais soluções que vão adequar às necessidades também de outras entidades do nosso mercado. Por isso, nós somos o primeiro empreendedor e temos que pensar isto como um mercado. As técnicas que transmitimos aos nossos incubados, temos que as implementar também. E por isso é que eu vejo, sim, um período de instalação BIC que teve outras. E já agora eu pergunto, por que a incubadora de São Vicente não funciona? Por que a incubadora de Santo Antão não funciona? Tiveram todas as condições que a BIC teve. Se calhar tem que seguir a dica que penso com a sua experiência já passou aqui de uma forma bastante clara, digamos assim.
Diogo, mais algumas perguntas. A incubadora BIC, nesse caso, consegue incubar não é empresa, uma pessoa individual que não está legalizada ou não? Nós, quando é assim, nós falamos de Diogo. Sim, sim. Nós, quando é assim, falamos... Ouviu a pergunta? Sim, ouvi. Nós, quando é assim, falamos do processo de desenvolvimento empresarial. Ou seja, não entra no programa de incubação, porque a incubação, como eu disse, pressupõe a implementação e crescimento da empresa. Mas, sim, podemos acolher e acompanhar iniciativas empresariais que não estejam formalizadas ainda para trabalhar a formalização. Nós não trabalhamos com informais, nós trabalhamos para desenvolver e trabalhar a questão da formalização e outros aspectos. Inclusivamente temos um balcão da Casa do Cidadão cá na incubadora. Até facilitamos até a questão da formalização, é mais ágil.